Rapaz, senta aí, apaga essa luz, põe o fone de ouvido e presta atenção no que eu vou te contar agora. Aqui quem fala é o Zeca Estrada, caminhoneiro velho de guerra, rodando esse Brasilzão de norte a sul desde que o diesel era barato e rádio AM reinava na boleia. Mas o que eu vou contar hoje não tem nada a ver com estrada, com caminhão ou oficina. Tem a ver com uma viagem que eu fiz há uns bons anos atrás, quando me deu na telha de me aventurar fora do asfalto. Bem longe da BR, bem longe do buzinaço e dos postos de gasolina. Foi lá no coração do Amapá, entre as matas fechadas e trilhas esquecidas pelo tempo, onde só a coragem e a solidão fazem companhia de verdade. Naquele tempo, eu estava tirando uns dias de folga. Tinha entregado uma carga em Macapá e, como ia demorar para sair a próxima viagem, resolvi fazer algo diferente. Um amigo meu, o Paulinho do Guincho, figura conhecida lá em Laranjal do Jari, vivia me falando de uma área de mata preservada que tinha ali para os lados do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. Disse que o lugar era um espetáculo para quem curtia silêncio, estrela e cheiro de terra molhada. Na época eu estava meio precisando de paz, sabe? Tava com a cabeça cheia, problema em casa, saudade dos filhos, caminhão dando dor de cabeça. Pensei, quer saber? Vou meter o pé na trilha, levo só o básico, armo uma barraca e fico uns 2 dias longe do mundo. E foi isso mesmo que eu fiz. Comprei umas latas de feijão, água, pão dormido e marshmallow. Sim, marshmallow, não ri não, porque vi num filme gringo o povo assando na fogueira e quis experimentar. Peguei emprestado com o Paulinho um equipamento de camping velho que ele tinha guardado no fundo da oficina, peguei o ônibus até a entrada da reserva e depois fui andando pelas trilhas que ele tinha me indicado. Era uma trilha que subia e cortava umas colinas de pedra, com árvores tão altas que o sol mal batia no chão. E olha, bicho, aquilo era bonito demais. Os galhos faziam um arco natural sobre a cabeça da gente e os pássaros cantavam de um jeito que parecia até música de filme. O chão era forrado de folhas secas e de vez em quando passava um cheiro forte de mato úmido misturado com resina de árvore. Era cheiro de floresta viva. Andei por horas, sem ver alma viva. Nenhuma. Nem bicho, nem gente, nem som de rádio. Era só eu e a mata. Às vezes parava só para ouvir o barulho da natureza, o vento passando entre as folhas, um galho estalando no alto, o som abafado dos próprios passos. Tinha uma paz ali, uma paz esquisita, quase desconfortável, como se a floresta estivesse me observando de volta. Mas eu continuei. No fim da tarde, cheguei numa clareira no alto de uma elevação. Dava para ver a cordilheira lá longe, toda azulada pelo nevoeiro. Um lugar tão bonito que dava vontade de chorar. Armei a barraca ali, mais para a beirada da clareira, perto de umas pedras grandes onde dava para sentar. Catei madeira seca, fiz uma fogueirinha e me sentei para relaxar, finalmente sentindo que tinha deixado o mundo lá fora. Assando os marshmallow meio sem jeito, olhando para o céu que começava a ficar cheio de estrela. E foi aí que tudo começou a mudar. A noite chegou depressa, como costuma acontecer na mata fechada. A fogueira crepitava baixinho. Os insetos começaram seu show noturno, e a brisa fria veio descendo devagar, cortando a pele e levantando o cheiro de terra molhada. Tava tudo tão quieto, tão absurdamente quieto, até que ouvi um estalo. Barulho seco, como de galho sendo pisado. No começo pensei que fosse algum bicho, um tamanduá, um veado, sei lá, mas o som era contínuo, compassado, como passos de gente. O coração acelerou. Fiquei parado, tentando escutar melhor. Era difícil saber de onde vinha, porque o som rebatia nos troncos, mas parecia que vinha da mata fechada, bem na direção de onde eu tinha subido mais cedo. Me levantei devagar, segurando a lanterna, e mirei na direção do som. O feixe de luz cortou a escuridão, mas não iluminou nada além de árvores e sombras. E então ele apareceu. Saiu das sombras como se tivesse brotado da própria mata. Um homem, brasileiro como eu, dava para ver. Magro, alto, mochila de trilha nas costas, chapéu de aba caída. Mas o rosto estava coberto pela sombra do boné
e a luz da fogueira tremeluzia nele de um jeito estranho, como se a cara dele nunca se mostrasse por inteiro. Ele não falou nada. Ficou ali, parado na borda da clareira, só me encarando. Eu também não disse nada de primeira, só observei. Foi aí que ele deu um passo adiante, meio devagar, e disse, quase sussurrando com uma voz tão baixa que mal se ouvia: "Desculpa." Foi só isso, uma palavra, e virou as costas. Sumiu de volta pela trilha, como se tivesse esquecido algo ou percebido que estava no lugar errado. Fiquei parado, com o coração batendo forte. Não senti medo exatamente, mas aquela sensação de que tinha algo errado, algo fora do lugar, começou a me incomodar. Por que ele não explicou quem era? Por que se desculpar? E por que tão tarde da noite? Me sentei de novo, fingindo que não tinha acontecido nada, mas a cabeça girava. Aquela imagem do homem parado me encarando, como se tivesse medo de alguma coisa, ficou gravada. O tom da voz dele, aquele desculpa, que parecia mais um aviso do que um pedido, não saía da minha mente. A floresta voltou a ficar em silêncio, e só o barulho do vento e da fogueira preenchia o vazio ao redor. Tentei relaxar. Fiquei ali olhando as brasas, pensando que talvez ele fosse só um trilheiro perdido. Alguém que errou o caminho e ficou sem graça de encontrar outro acampamento no meio do nada. Mas tinha algo no olhar dele. Algo nos olhos que eu não conseguia tirar da cabeça. E ali naquela clareira esquecida do mundo, o Zeca aqui começou a entender que o silêncio da floresta nem sempre é paz. Às vezes, é o aviso de que algo ou alguém está se aproximando. E essa, meu amigo, foi só a primeira parte. Fica aí que eu já te conto o resto. Pois é, depois daquele encontro estranho, eu tentei agir como se nada tivesse acontecido. Sabe quando a gente tenta enganar a própria cabeça? Dizendo que foi só impressão, que era um sujeito perdido, ou sei lá, alguém tímido demais para puxar conversa. Mas no fundo, meu parceiro, no fundo a gente sente. Tem coisa que o instinto grita antes da razão entender. E naquela noite, debaixo daquele céu estrelado, o silêncio me parecia pesado demais. A fogueira já estava baixando, fazendo só aquele crepitar baixinho de madeira morrendo. E a brisa começou a ficar mais fria, cortante, como se a floresta tivesse respirando gelado bem na nuca. Peguei minha lanterna, dei uma última olhada em volta. Não vi mais sinal do tal homem e entrei na barraca. Tentei dormir. Fechei o zíper, me enrosquei no saco de dormir e fiquei deitado ali, escutando a mata. E olha, quando você está sozinho no meio do mato, sem nenhuma cerca, sem parede, sem vizinho, até o barulho de um sapo pulando parece trovão. Eu ouvia tudo. Coruja piando lá longe, galho balançando, o sussurro do vento passando pelas folhas grossas. E ouvia também meu coração batendo rápido, como se estivesse tentando avisar: "Fica esperto, Zeca. Alguma coisa não está certa." Eu virei de lado, fechei os olhos com força, tentando forçar o sono. Lembrei dos meus filhos pequenos, da voz da minha mãe, do barulho do motor do caminhão quando pega na primeira, daquela calmaria que só o ronco da estrada dá. Mas ali, dentro daquele saco de dormir, eu não tinha estrada, não tinha caminhão, não tinha nada. Só eu e meus pensamentos e aquele tal desculpa ecoando na minha cabeça. E foi quando escutei de novo. Passos. Dessa vez diferentes, mais rápidos, apressados. Como se alguém estivesse correndo, mas tentando não fazer barulho. A direção? A mesma de antes. Aquela parte escura da trilha por onde o homem tinha ido. Me levantei de supetão, o coração pulando no peito. Abri o zíper da barraca com cuidado e botei a cabeça para fora. E lá estava ele, o mesmo homem, só que agora mais perto, mais sujo, mais estranho. Dava para ver melhor dessa vez por causa da lua que agora escapava das nuvens de vez em quando. O rosto dele parecia que tinha passado por uma tormenta. Barba toda bagunçada, cabelo cheio de folhas, roupa suja como se tivesse rolado no chão ou apanhado de alguém. E os olhos, meu amigo? Os olhos pareciam 2 buracos fundos, arregalados, esbugalhados. Mas o que mais me assustou não foi nem isso. Foi o jeito dele ficar parado, rígido, respirando com dificuldade.
como se estivesse fugindo de alguma coisa ou de alguém. Fiquei ali ajoelhado na entrada da barraca, com metade do corpo para fora, tentando decidir se falava com ele ou se fingia que não via. Mas ele já tinha me visto. "Tá tudo bem, companheiro?" Perguntei com a voz meio tremida. Nada. Silêncio. Ele olhou por cima do meu ombro, e isso me arrepiou inteiro, porque não olhou para mim. Olhou para trás de mim, para dentro da clareira, como se estivesse vendo alguma coisa ali, alguma coisa que eu não via. "Você tá perdido, amigo? Quer ajuda? Tem água aqui se precisar, tem comida." Ele sussurrou de novo. "Não, tô só andando." A voz estava esquisita, como se cada palavra doísse para sair. E os olhos, meu Deus, os olhos dele não paravam. Pulavam de um canto para o outro, sempre voltando para a direita, como se alguma coisa ali estivesse prestes a sair da sombra. "Olha, se quiser descansar aqui um pouco, pode sentar aí perto das pedras. Fica à vontade, tá?" Nada. Ele só respirava e olhava, até que fez uma pergunta que me congelou. "Você tem me seguido?" Na hora eu travei. "O quê? Você tem me seguido?" Falei que não, claro, que eu estava ali desde a tarde, que só vi ele uma vez e depois nunca mais. Mas ele pareceu nem ouvir. Olhava de novo para trás de mim, para os arbustos, para a mata. Parecia que esperava ver alguma coisa sair dali, como se alguém ou alguma coisa estivesse prestes a se revelar. Foi então que ele mandou outra. "Então por que você está com ela?" Aí o sangue gelou. "Com quem?" Ele não respondeu. Ficou imóvel, com os olhos grudados num ponto da mata atrás de mim. Os olhos dele tremiam, como se tivesse prestes a cair no choro ou num pânico tão fundo que nem tinha nome. Eu me virei para ver. Só vi mata, escura, quietinha. Mas era aquela quietude errada, sabe? Aquela que parece o respiro antes do grito. Fiquei paralisado, tentando escutar, tentando entender. Nada. Voltei a olhar para ele, mas ele não estava mais lá. Sumiu, como se nunca tivesse existido. Como se fosse parte da floresta, engolido de volta pelo mato. Nenhum barulho de passos, nem estalo de galho, nada. Levantei devagar, rodei o acampamento com a lanterna, varrendo as árvores com a luz. Cada feixe iluminando só silêncio e sombra. O vento já não soprava mais. A mata parecia conter o fôlego. E eu sentia que alguma coisa tinha mudado naquela clareira. Voltei para a barraca, mas não consegui entrar. Fiquei ali fora, perto das pedras, com o facão na mão e os ouvidos atentos. A mente rodando 1000 por hora. A pergunta martelando: quem é ela? E mais ainda, por que ele achava que eu estava com ela? A fogueira já estava quase apagada. Joguei mais um pouco de madeira. Nem para me aquecer, era mais para manter algum tipo de luz viva ali. Como se isso espantasse o que quer que fosse que estivesse escondido na escuridão. A noite ia passando devagar. Uma eternidade entre os minutos. Foi só lá pelas 3 da madrugada que consegui sentar e respirar mais calmo. O corpo cansado, o medo dando lugar à exaustão. Fechei os olhos por instinto, mas a mente ainda corria. Vi o rosto dele, a sujeira, o desespero, o desculpa sussurrado como quem pede perdão por algo que ainda vai acontecer. A pergunta estranha, a sensação de estar sendo observado. Tudo, como um filme repetido na minha cabeça. E ali mesmo, naquela clareira esquecida no meio do Amapá, eu soube. Aquilo que aconteceu comigo naquela noite não era coisa normal. Não era coisa de gente perdida. Era outra coisa, algo mais fundo, mais velho e muito mais perigoso. Mas eu ainda não sabia que a noite estava longe de acabar. O dia começou a clarear devagar, meio envergonhado por trás das árvores altas. A luz vinha cortando a escuridão aos poucos, revelando os detalhes da floresta que a noite escondia. A névoa se arrastava no chão, espessa, como se a mata ainda estivesse decidindo se queria acordar ou não. Eu ainda estava ali, sentado perto das pedras, com o facão na mão e o olho arregalado. Nem consegui dormir. Cada vez que a cabeça pendia e eu quase cochilava,
Parecia que escutava um barulho, um sussurro, um estalo. A mente já estava brincando comigo, inventando coisa. Só que naquele lugar, depois do que aconteceu, até o silêncio parecia ameaçador. Quando o sol finalmente conseguiu passar entre as copas das árvores, me levantei devagar. O corpo estava moído, as pernas pesadas, o pescoço duro de tanto olhar para os lados. Ainda assim, fui tentar ver se encontrava algum sinal daquele homem. Peguei a lanterna e segui na direção de onde ele apareceu pela segunda vez. A trilha ali era mal marcada, meio apagada, como se ninguém passasse por ali fazia tempo. Andei uns 20 minutos floresta adentro. O cheiro de terra molhada era mais forte ali. Tinha lama recente, folhas viradas. E foi aí que vi. Pegadas. Pegadas de bota, do mesmo tipo que eu vi ele usando. Elas iam em zigue-zague, como se ele estivesse andando sem rumo, ou fugindo. Mas o mais estranho é que as pegadas vinham e voltavam no mesmo trecho. Várias vezes, como se ele estivesse andando em círculos. 1, 2, 3 vezes. Parei no meio daquela trilha e olhei em volta. Nenhum som. Só aquele silêncio de novo. Segui mais adiante, até chegar numa parte onde o mato era mais fechado. E ali, bem debaixo de um cipó retorcido, achei uma coisa que fez minha espinha gelar. Uma mochila, aberta, jogada no chão, com as coisas espalhadas, como se alguém tivesse saído correndo com pressa. Dentro dela tinha um cantil, um mapa todo rasgado e um caderno. Um caderninho velho de capa preta, com manchas de barro e o nome Elias rabiscado à caneta. Sentei numa pedra e comecei a folhear o caderno devagar. As primeiras páginas tinham anotações normais. Rota de trilha, nome de pássaro, número de quilômetros andados por dia. Mas lá pro meio, o tom mudava. A letra ficava tremida, os textos mais curtos e as palavras... Rapaz, as palavras pareciam de alguém que estava perdendo o juízo. Coisa do tipo... Ouvi a voz de novo ontem à noite. Era feminina, mas não parecia humana. Ela tá na mata, sempre à direita. Nunca olha direto para ela. Se olhar, ela vem. Apareceu outro acampamento, mas está vazio. Os objetos estão lá, mas as pessoas não. Vi um homem me seguindo. Ou era eu que seguia ele, já não sei mais. Fechei o caderno com a mão tremendo. A floresta ao meu redor parecia mais escura, mais apertada. A brisa, que antes era só fria, agora parecia sussurrar no meu ouvido. Guardei o caderno e decidi voltar para o acampamento. E no caminho de volta, eu juro por tudo que é mais sagrado, ouvi uma voz, baixinha, lá longe, feminina, me chamando. Zeca. Parado no meio da trilha, eu gelei. Ninguém ali sabia meu nome. Ninguém. Zeca, a voz vinha da direita. O mesmo lado que aquele homem olhava toda hora. Não era uma voz comum. Era uma voz que parecia cortada, meio rouca, quase um sussurro dentro da cabeça. Não gritou, não implorou. Só chamou, como quem já conhece, como quem já sabe onde você está. Voltei devagar, sem correr. Porque dentro da mata, correr é pedir para se perder ou se machucar. E eu sabia que agora, qualquer movimento errado podia ser o último. Quando voltei à clareira, o sol já estava mais alto. A barraca estava lá, as mochilas no lugar, mas tinha um detalhe. Tinha uma marca no chão, como se alguém tivesse se ajoelhado bem na frente da minha barraca. Era uma marca de joelhos na terra molhada, bem ali a 2 palmos da entrada. E ao lado, marcas de dedos, como se alguém tivesse apoiado a mão ali, só para espiar o que tinha dentro da barraca. Eu não sabia mais o que fazer. A vontade era desmontar tudo e sair dali na hora. Mas a trilha de volta era longa. E sem descanso, sem comida, sem água, eu podia acabar piorando as coisas. Então me forcei a manter a calma. Preparei um café na chaleirinha, com aquele pó velho que estava no fundo da mochila, e sentei perto da fogueira, tentando organizar as ideias. Mas as ideias não organizavam mais. Só voltava aquela voz. Zeca. Peguei o caderno de novo. Fiquei olhando aquela capa preta, suja de barro. Pensei em ler mais. Mas uma parte de mim dizia que era melhor não. Que talvez tivesse coisa ali que era melhor deixar no escuro.
Mesmo assim, abri de novo. Folheei até o final. E na última página, só tinha uma frase. Ela só aparece para quem tá sozinho. Bicho, eu tava sozinho. Completamente sozinho. Ali, sentado naquele mato, com o silêncio da floresta em volta e um caderno na mão, percebi que alguma coisa me escolheu. Alguma coisa que vive ali, que espera a gente baixar a guarda. E eu, burro, fui procurar paz e acabei achando o que não devia. E para piorar, o dia não ia terminar em paz. Porque quando a tarde começou a cair, eu percebi que o acampamento não estava mais sozinho. De novo, passos. Mas dessa vez, não era um só. Eram 2, 3, 4. Não dava para saber. Vinha de várias direções. Estalos no mato, como se tivesse gente circulando. E não era bicho, não. Era pesado, compassado, lento. Como se algo, ou alguém, cercasse a clareira. Fiquei parado, o coração batendo na garganta, e aí... silêncio. Tudo parou de novo, até o vento. E foi então que eu ouvi um sussurro, múltiplas vozes baixas, quase imperceptíveis, mas estavam lá, sussurrando meu nome. Zeca, Zeca, Zeca. Eu travei. Não conseguia gritar, não conseguia correr. Só fiquei ali, com a lanterna na mão, a luz tremendo igual minhas pernas, tentando entender o que estava acontecendo. E foi nesse ponto que eu percebi que aquilo tudo não era sobre o homem que apareceu na noite. Não era sobre a floresta. Era sobre mim. Sobre estar sozinho. Sobre ser escolhido. Mas o pior, meu amigo, o pior ainda estava por vir. E é isso que eu vou te contar na próxima parte. Porque a noite ainda nem começou de verdade. E quando ela cai por completo, a coisa que espreita no escuro se aproxima. Eu não sei se você já passou por uma noite onde o tempo parece andar de lado. Onde o relógio para, mas tudo continua acontecendo, como se o mundo decidisse respirar mais devagar só para ver o que você vai fazer. Foi exatamente assim que aquela noite chegou, e não foi como as outras, não. A primeira coisa estranha foi a ausência, não de barulho, mas de vida. Sabe quando tudo na mata canta ao mesmo tempo? Os grilos, os sapos, as folhas balançando, os morcegos cortando o ar? Pois então, tudo isso sumiu de uma vez. Ficou só o som do meu coração dentro da cabeça, e até o vento, que vinha sussurrando o dia inteiro pelas árvores, resolveu calar a boca. Naquele silêncio todo, o mundo parecia me observar, e eu sentia que alguém estava ali. Só que dessa vez não era passo, nem voz, nem sussurro. Era presença. Como se um peso invisível tivesse se sentado bem do meu lado, respirando devagar no meu pescoço. Peguei o facão, claro, mas era inútil. Contra o quê? O ar? O silêncio? O que quer que tivesse ali não era feito de carne, não era de osso. Era uma ideia viva, um medo encarnado, uma coisa que não se explica com palavra de gente. Mas mesmo assim, por teimosia, eu me mantive em pé, andando em volta do acampamento feito um cão acuado. Foi aí que eu vi. Na beirada da floresta, entre o breu das árvores, tinha uma forma, uma silhueta, baixa, parada. Parecia uma mulher, de branco, sem rosto. Ou pelo menos, um rosto que eu não conseguia focar. Cada vez que olhava, a imagem parecia se apagar. Mas eu sabia que ela estava ali. O corpo parado, os braços caídos ao lado do corpo, o vestido esvoaçando levinho como se ela fosse feita de neblina. E o pior, ela estava olhando direto para mim. Eu devia ter corrido, gritado, rezado, qualquer coisa. Mas não. Eu só fiquei ali, encarando aquela figura parada, sentindo o chão sob os pés ficar gelado como pedra. E então, devagar, ela deu um passo. Não fez barulho. Só deslizou pelo mato como se estivesse flutuando. E depois outro. E mais outro. Quando me dei conta, estava recuando, tropeçando nas pedras da fogueira. Me virei, entrei na barraca e fechei o zíper com força, como se um pedaço de tecido fosse o suficiente para me proteger do que quer que estivesse lá fora. A lanterna tremia na minha mão. E cada segundo dentro daquela barraca parecia uma eternidade prestes a desabar. Até que um som, baixinho,
bem perto da lona. Como se alguém estivesse passando os dedos lentamente pela parte de fora da barraca, arranhando o tecido com calma, com intenção. A respiração falhou, e então ela falou. A mesma voz de antes, a mesma voz que me chamou na trilha. Só que agora, ela sussurrava mais perto. Zeca, abre. Foi nesse momento que minha mente quase se entregou. Aquela voz não parecia de fora, parecia de dentro. Como se não entrasse pelos ouvidos, mas surgisse direto no meio do peito, vibrando nas costelas, mexendo com o que tem de mais primitivo dentro da gente. Eu só conseguia pensar numa coisa. Eu não estava sozinho. E talvez nunca tivesse estado. Segurei firme o facão, com a outra mão tampei os ouvidos. Mas a voz seguia lá. Se espalhava como fumaça. Não adiantava tapar. Ela não precisava da audição. Ela falava com o medo. E então, do nada, silêncio de novo. Absoluto. Eu fiquei ali dentro por horas. Pelo menos foi o que pareceu. O tempo naquela noite não seguia nenhuma lógica. Em algum momento o corpo cansou e eu adormeci. Só que o sono não foi descanso, foi prisão. Porque eu sonhei. Ou melhor, fui puxado para dentro de alguma coisa que parecia um sonho, mas doía como verdade. Tava de pé, na mesma clareira, mas tudo em volta era cinza, sem som, sem cor. A mata parecia queimada, as árvores retorcidas, e no centro, ela, de costas. Cabelo comprido, desgrenhado, descendo até o meio das costas. Vestido branco, sujo de barro, de sangue, e no chão, aos pés dela, a mochila. A mesma que eu tinha encontrado mais cedo. Ela virou devagar, e ali naquele rosto sem olhos, sem boca, sem feições humanas, eu vi o que nunca quis ver. Vi todas as minhas culpas, meus arrependimentos, minhas falhas. Vi o dia em que deixei meu pai morrer sozinho no hospital, porque a estrada me chamou. Vi o momento em que menti para minha mulher dizendo que não ia beber mais. Vi os olhos da minha filha perguntando por que o pai não voltava mais para casa no Natal. Ela me mostrava a verdade. E a verdade, meu irmão, é a pior forma de assombração que existe. Quando acordei, o sol ainda não tinha nascido. E o acampamento estava diferente. As pedras da fogueira estavam espalhadas, como se tivessem sido chutadas. As mochilas remexidas. A barraca aberta. Mas o mais estranho era o cheiro. Um cheiro de flores podres. Não sei te explicar. Parecia jasmim misturado com carniça. Enjoativo, pegajoso, como se o ar estivesse empapado daquela essência. E aí eu vi. No meio da clareira, em cima de um pedaço de pano que não era meu, o caderninho preto, aberto, e escrito ali com uma letra que não era a mesma das outras páginas. Você olhou. Fechei o caderno com raiva. Joguei dentro da mochila, chutei as pedras da fogueira e falei alto, como quem tenta afastar o medo. Chega, eu vou embora daqui agora. Mas a mata pareceu rir. Não com som, mas com presença. E então eu entendi, com o estômago virando, não era só uma questão de estar sendo observado. Era uma armadilha. Eu não tinha escolhido aquele lugar. Eu tinha sido levado, guiado, conduzido por algo que conhecia meus caminhos, minha cabeça, meus pecados. E quando um lugar te conhece assim, ele não deixa você ir embora fácil. A trilha que eu usei para chegar ali sumiu. As marcações, apagadas. Era como se o mato tivesse engolido tudo de volta. Eu andava em círculos, e a cada volta, as árvores pareciam mais fechadas, mais altas, como se estivessem se encurvando para me olhar. E ao redor, de novo, sussurros. Dessa vez, não era só Zeca, era outra coisa. Palavras que eu não entendia, sílabas cortadas, como se falassem um idioma esquecido, antigo, nascido da terra, do musgo, da pedra molhada. E no meio desses sussurros, risadas, curtas, infantis. Sim, isso mesmo, crianças, crianças rindo na floresta. E de novo aquela sensação. Não era som, era pensamento. E então a clareira reapareceu, do nada, como se eu nunca tivesse saído de lá. Eu dei a volta completa, e no centro, a figura dela,
De novo. Mais nítida agora. Mais perto. Ela sabia que eu não tinha para onde correr. E o pior, eu também sabia. Mas a pergunta que martelava ali, no meio do pânico, era: por quê? Por que eu? E foi então que lembrei do que estava escrito no caderno. Ela só aparece para quem está sozinho. A resposta era simples. Eu estava sozinho há muito tempo. Muito antes de entrar naquela mata. Muito antes de montar barraca. Muito antes de ouvir o primeiro sussurro. Eu era sozinho desde sempre. E ela sentiu isso. Ela me cheirou na estrada, no silêncio da cabine do caminhão, no vazio dos meus pensamentos nas madrugadas longas entre um posto e outro. Eu era o tipo de homem que ela escolhia. E agora, eu era dela. Mas eu ainda ia tentar lutar, porque mesmo quando tudo parece perdido, a gente sempre tenta um último fôlego. Nem que seja só para dizer que não foi fácil, nem que seja só para atrasar o inevitável. Mas essa luta, parceiro, essa luta é que vai te deixar arrepiado. E é ela que eu vou te contar depois. Porque o que vem agora é o clímax da história. A hora em que o mato fecha de vez. Sabe quando o coração bate tão forte que parece um tambor dentro do peito? Pois bem, era assim que eu estava. Com o facão suando na minha mão e a garganta seca, parecendo que tinha areia ali dentro. A figura ainda estava parada no meio da clareira, mas agora não era mais só uma silhueta. Ela tinha forma, tinha cheiro, tinha presença. O vestido branco encardido de terra e sangue seco tremia com um vento que eu não sentia na pele. Os pés não tocavam o chão, flutuavam, e o rosto, parceiro, o rosto era a pior parte. Não tinha nada onde deviam estar os olhos ou a boca. Era uma pele lisa, esticada como uma máscara de cera que nunca terminou de ser moldada. E mesmo assim, ela me encarava. Eu sentia. Aquela coisa ali não era gente, não era bicho. Era uma ideia que ganhou corpo, um medo que virou carne. Ela deu um passo, e eu dei outro para trás. Mas quando o pé bateu no chão, não senti terra. Nem pedra, nem grama, senti água, água gelada. Olhei em volta assustado. A clareira tinha mudado. Tudo em volta estava diferente, como se eu tivesse pisado num mundo paralelo sem perceber. A barraca sumiu. A mochila sumiu. O céu estava coberto por uma neblina espessa, e o chão era um brejo raso, com água escura até a canela e raízes se enroscando por baixo dos meus pés. As árvores pareciam gritar sem som, tortas, abertas como bocas silenciosas. E ela, ainda lá. Intocável, pura, perversa. Eu tentei correr. Girei o corpo, forcei as pernas, mas cada passo parecia afundar mais. O brejo me puxava para baixo, como se tivesse mãos escondidas debaixo da lama agarrando meu tornozelo. E foi aí que eu ouvi de novo. Mas dessa vez diferente. A voz era múltipla. Ela não estava mais sozinha. Homens, mulheres, crianças, todas falando juntas, mas em tom baixo, quase respeitoso, como se estivessem participando de um ritual, me chamando. Zeca, Zeca, Zeca. Fui ficando tonto, a cabeça latejando, e do lado daquelas vozes, sons começaram a surgir. Passos, na água, ao meu redor. Pisquei os olhos rápido, luzes fracas apareceram entre as árvores, como lampiões antigos, chamas dançando ao vento. Formas humanas começaram a sair da névoa. Homens de roupa de trilha, como eu. Mochilas velhas, botas afundadas no brejo. Mulheres de saia longa. Crianças nuas de pele cinzenta, cabelos pingando água escura. Todos com a mesma cara, sem rosto, só a pele esticada. E mesmo assim, eu sabia que eles estavam me olhando. E um deles segurava o caderno preto, o mesmo. Abriu devagar, como se folheasse minha alma, e quando chegou na última página, levantou a cabeça sem rosto e me apontou. Sem voz, sem dedo, sem expressão. Mas eu entendi o gesto. Era um julgamento. Eu era o próximo. A figura de branco deu outro passo. Agora a água ao redor dela fervia. Subia uma névoa quente e espessa. O cheiro de flor podre ficou mais forte, me fazendo engasgar. Eu gritava, mas o som morria dentro da garganta, como num pesadelo onde a boca se abre, mas nada sai.
Foi então que eu lembrei do facão. Segurei com força. Era a única coisa real naquele mundo. Levantei o braço e avancei. Cada passo parecia puxar minhas entranhas. Mas fui. Fui porque não tinha mais o que perder. Fui porque, se fosse para ser levado, que fosse lutando. A figura parou. E de repente tudo ao redor parou também. As vozes, a água, o tempo. Como se o mundo tivesse prendido a respiração, esperando o meu movimento. E eu gritei. Um grito que saiu rouco, cheio de raiva e desespero. Um grito que não era só meu. Era de todas as noites sozinho na boleia do caminhão. De todas as promessas quebradas. De todos os "depois eu volto" que nunca voltaram. E então, eu cortei. O facão passou pelo ar e atravessou a névoa onde ela estava. Mas não acertou nada. Não teve sangue, não teve impacto. Só silêncio. E uma coisa estranha aconteceu. Ela desapareceu, se desfez em poeira. Os outros também. Um por um, começaram a sumir como fumaça. Os rostos sem face tremularam, as luzes das mãos se apagaram e a água começou a baixar. Mas não foi libertador. Foi pior, porque junto com eles, a clareira voltou. E eu estava lá, sozinho, de novo. A barraca destruída, a mochila rasgada. O caderno agora seco, fechado aos meus pés. A noite ainda escura, o silêncio mais fundo do que antes. Mas eu sabia que aquilo não era o fim. Era só o começo do jogo dela. Ela tinha me testado. E agora, ela sabia que eu reagia. A pergunta era, o que ela faria com isso? Me sentei no chão, cansado, suado, tremendo. Os dedos ainda grudados no cabo do facão. Olhei para o céu. Nenhuma estrela, nenhuma lua. Só o vazio. E foi aí, nesse momento de exaustão completa, que percebi algo no braço. Um corte, fino, preciso. Não era do mato, nem do facão. Era como se algo tivesse me tocado, ou marcado. A pele ardia, e desenhado ali com a própria carne, havia um símbolo, um círculo mal feito, cortado no meio por um traço torto. Não sabia o que era, mas sabia o que significava. Ela tinha me escolhido. Agora, eu carregava a marca. E quem carrega a marca não volta mais o mesmo. Mas será que eu ia voltar? Será que ia sair dali? Ou será que o brejo ainda tinha planos para mim? A resposta, parceiro, eu ainda ia descobrir. Porque o que vinha depois era a queda. E quando a gente acha que chegou no fundo, o chão ainda cede mais um pouco. Eu queria dizer que aquilo tudo passou como um pesadelo, que eu acordei suado, ofegante, e descobri que estava em casa, com a TV ligada e o Max roncando no tapete da sala. Mas não, nada daquilo era sonho. Eu estava acordado, lúcido, e no meio de um lugar que parecia querer me engolir com calma, pedaço por pedaço, até que só sobrasse o que ela quisesse deixar. E foi assim que eu me vi, de novo, de pé no meio da clareira, com o caderninho preto na mão, o facão pendurado no cinto e uma sensação no peito que não tinha nome. A marca no meu braço ainda ardia, a pele em volta vermelha, latejando, como se ainda tivesse sendo escrita por dentro. E o mais estranho de tudo era o silêncio. Mas não aquele silêncio de antes, vazio, cortante. Agora era um silêncio atento, como se a mata tivesse se recolhido para assistir o próximo ato, como se cada galho, cada folha, cada inseto estivesse esperando para ver o que eu ia fazer. E eu não fazia ideia. Tentei achar a trilha de novo, por mais que soubesse que não ia encontrar. Os caminhos tinham virado labirinto. A geografia do lugar parecia mudar debaixo dos meus pés. Caminhei por horas, ou talvez minutos, e voltei exatamente para o mesmo ponto. 3 vezes. Parecia piada de mau gosto. Na 4ª vez, sentei numa pedra, suado, respirando forte. E foi aí que percebi. A mata respirava comigo. Quando eu inspirava, as folhas tremiam. Quando eu expirava, os galhos se curvavam levemente, como se ela estivesse imitando ou zombando. E foi nesse instante que a coisa virou. Que eu entendi. Ela não queria me matar. Não de uma vez. Ela queria que eu fizesse parte da floresta.
que eu virasse raiz, sombra, murmúrio, parte do todo. E aquilo, meu parceiro, aquilo me deu um medo que nenhum acidente de estrada, nenhum pneu estourado na chuva, nenhum barranco à beira de um desfiladeiro jamais conseguiu provocar. Porque não era só medo da morte. Era o medo de deixar de ser eu, de sumir sem sumir, de ainda estar de pé, mas vazio por dentro. Fui tomado por uma fúria estranha. Me levantei com o facão na mão, gritando para a mata: "Você quer me levar? Então vem!" O eco não respondeu, mas o vento sim. Soprou com força de repente, levantando folhas secas, jogando poeira nos olhos, fazendo os galhos rangerem como se gargalhassem. E ali, entre as árvores, ela voltou. Mas não sozinha. Vinha com outras. Figuras que se formavam do mato, do barro, da própria escuridão. Eram dezenas, sem rosto, sem forma definida. Mas todas caminhavam em minha direção. Não corri, não fugi. Só fiquei ali firme, com o peito aberto e o facão em punho. O medo virou raiva. A raiva virou desespero. E o desespero virou aceitação. Na hora que elas chegaram perto, bem perto, levantei o braço e gritei com força: "Eu não sou teu! Eu sou da estrada! Do asfalto rachado, do motor quente, da fumaça e da buzina, tu não vai me levar sem luta!" E então, tudo congelou. Literalmente. O chão ficou branco. O ar gelado, o mato coberto de orvalho, como se a floresta inteira tivesse dado uma longa respiração gelada. E então, uma voz. Mas não veio de fora. Veio de dentro. Não era dela. Não era deles. Era minha, mas não da minha boca. Era como se uma parte esquecida da minha cabeça estivesse acordando depois de muito tempo. E essa parte disse, bem clara: "Você não está aqui por acaso." Dei um passo para trás, confuso, e a floresta respondeu com imagens. Elas não passavam pelos olhos, vinham direto na mente. A imagem do caminhão, de um acidente antigo. Eu dentro da boleia gritando o nome do meu irmão. Vidro estilhaçado, gritos abafados. A lembrança veio como tapa, forte, fria. Tinha passado anos escondendo aquele dia, negando, dizendo que ele tinha sido levado para o hospital antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. Mas agora, a verdade se desenrolava diante de mim. Eu tinha saído do caminhão antes e deixado ele lá, preso, com medo, com fogo se espalhando. E eu fui embora. Eu sobrevivi. Ele, não. A floresta sabia disso. Ela não queria só me assustar. Ela queria que eu lembrasse, que eu sentisse, e talvez que eu pedisse perdão. Naquele momento, as figuras ao meu redor pararam, todas, e pela primeira vez eu senti pena. Delas, de mim, de todos que ficaram presos ali em alguma memória que nunca cicatrizou. Soltei o facão, caí de joelhos e chorei. Não um choro bonito, silencioso. Chorei feio, com raiva, com dor, com vergonha. Chorei tudo que não tinha chorado em anos de estrada. E foi aí que tudo mudou. A floresta pareceu relaxar. As figuras começaram a se desfazer, aos poucos, como se a dor tivesse sido aceita, e com ela, a liberdade. A mulher de branco, a primeira, ficou por último, e pela primeira vez, ela teve rosto. Era o rosto da minha mãe, não como eu lembrava, mas como ela era nas últimas fotos antes de morrer. Ela não sorriu, mas também não julgava. Apenas me olhou, com os mesmos olhos de quando eu era pequeno e chegava em casa machucado, depois de cair da bicicleta. E ela disse com a voz dela: "Vai, meu filho, a estrada te espera." Depois disso, não lembro muito bem. Acordei já com o dia clareando. O som dos pássaros voltou. O cheiro da mata era diferente, mais vivo, mais limpo. A mochila estava ali, o facão também. E o caderno sumiu. Olhei para o braço. A marca ainda estava lá, mas agora parecia cicatriz, como se tivesse sido feita há anos. Levantei devagar, caminhei, e dessa vez a trilha apareceu. Levei 1 hora até chegar na estrada de terra, mais 2 até achar gente. Um bar, daqueles de beira de vila,
com rádio tocando pagode baixo e cheiro de café fresco. Entrei. Pedi uma água. O garçom me olhou estranho. Tu tá bem, amigo? Eu ri. Não tinha resposta certa para aquilo. Tô melhor do que nunca. Mas quando olhei no espelho, ali atrás do balcão, o reflexo não era o mesmo. Os olhos eram meus, sim, mas dentro deles tinha alguma coisa nova, ou talvez alguma coisa antiga agora desperta. A floresta não me levou, mas também não me deixou igual. E quer saber? Talvez tenha sido isso que salvou minha vida. Desde aquele dia na mata, a vida nunca mais foi a mesma. Eu voltei, sim, mas foi como se deixasse uma parte de mim enterrada lá no brejo, junto com aquele facão enferrujado e os fantasmas da minha memória. É estranho dizer isso, mas eu não sentia mais medo. Sentia outra coisa. Um silêncio dentro de mim que parecia observar tudo o que eu fazia, como se cada passo agora fosse acompanhado de olhos invisíveis. E o pior, eu sentia saudade. Passei dias sem dizer nada para ninguém. Fiquei num hotelzinho simples, perto de Calçoene, onde o ar ainda carrega aquele cheiro de floresta úmida misturado com peixe frito. O dono do lugar, um senhor baixinho chamado Seu Adalto, me recebeu sem fazer pergunta nenhuma. Me deu a chave do quarto, apontou o chuveiro e disse: "Descansa, irmão. Tem coisa que a gente só entende depois do silêncio." Não sei se ele adivinhou o que eu trazia nos ombros, mas parecia saber. Gente antiga tem isso. Vê com o espírito, não com os olhos. Na primeira noite, naquele quarto abafado, sonhei com a mulher de branco de novo. Mas dessa vez, ela não flutuava. Estava sentada num banco de madeira, bordando. O rosto dela era sereno. Um som de água correndo vinha de algum lugar distante. E do colo dela, uma criança ria. Acordei com o peito quente, como se tivesse reencontrado alguém que nunca tive coragem de procurar. No café da manhã, sentei na varanda do hotel e fiquei olhando os urubus planando lá no alto. O sol já começava a castigar e a cidadezinha ia acordando devagar. Vi um grupo de crianças indo para a escola, mochila nas costas, rindo, chutando pedra. Uma senhora varrendo a calçada com vassoura de piaçava. Um caminhão de entrega buzinando para um rapaz distraído na bicicleta. A vida seguia, sempre segue, mas dentro de mim o tempo parecia andar mais devagar, como se eu ainda precisasse aprender a ser gente de novo. Peguei estrada de novo uns 3 dias depois. Subi para o norte do Amapá, perto do Oiapoque, só para sentir o peso do asfalto sob os pneus, ver o horizonte se abrir na frente. Sempre foi isso que me acalmava. A estrada. Aquela sensação de ir embora sem precisar explicar o porquê. Mas agora, a estrada não era mais só estrada. Era uma lembrança, um espelho, um fio invisível que me ligava de volta àquela floresta. Fui dirigindo devagar, sem pressa. O rádio ligado baixinho, tocando um reggae calmo. O motor fazia aquele ronco constante que sempre me deu paz. Mas vez ou outra eu jurava ouvir sussurros por cima do som. Não palavras, só um chamado, como vento entrando por frestas. Na altura de uma curva antes da ponte do rio Cassiporé, avistei uma caminhonete parada no acostamento. Capô aberto. Uma moça de blusa vermelha olhando para o motor com cara de quem estava prestes a chorar. Parei. Desci. "Tá com problema aí, moça?" Ela olhou assustada, depois aliviada. "Acho que ferveu o motor, eu não sei o que fazer." O rosto dela parecia familiar. Não que eu conhecesse, mas tinha algo ali. Um jeito no olhar. Uma tristeza escondida. Ajudei o que pude. Água, um pedaço de mangueira improvisado e umas palavras de calma. "Vai por mim. Tudo que ferve demais, uma hora precisa esfriar." Ela sorriu, sem entender direito, mas agradecida. "Obrigada. Mesmo." "Vai para onde?" "Serra do Navio. Visitar minha avó." "Boa viagem, então. E se sentir que a estrada te observa, só respeita. Ela sempre sabe onde a gente precisa parar." Subi de novo na boleia e fui embora. Mas naquela noite, parei antes do previsto. Encostei o caminhão num recuo de terra, desliguei o motor e fiquei só escutando o escuro. O breu agora era meu amigo. Ali sentado, senti algo que não sabia explicar.
paz. Não aquela paz forçada de quem foge do mundo, mas a paz de quem entendeu que algumas dores não são para curar, são para carregar. Fiquei pensando no meu irmão, no caderno, na figura de branco, na floresta que respira. E lembrei do que ela disse, ou o que eu imaginei ela dizer. A estrada te espera. Talvez eu nunca soubesse ao certo o que era real e o que era coisa da minha cabeça. Mas tinha uma certeza. Eu voltei. E diferente de outros que entraram naquela mata, eu saí. Mudado. Marcado. Mas inteiro. E só por isso já valia a pena continuar seguindo. Agora era hora de ver até onde essa estrada ainda ia me levar. Tem dia que a gente acorda e já sente o peso do mundo antes mesmo de colocar o pé no chão. Sabe como é? Um aperto no peito que parece que veio de sonho ruim, mas você nem lembra o que sonhou. Pois é, desde aquele tempo na mata, esse tipo de manhã ficou mais comum para mim. Não era tristeza, não. Era outra coisa. Uma espécie de pressentimento. Como se tivesse sempre alguma coisa esperando logo ali na curva da estrada. Voltei para a estrada, sim. A vida não para, né? Caminhão precisa rodar, frete não espera. E a gente aprende a seguir em frente mesmo com os fantasmas sentados no banco do carona. Mas eu já não era mais o mesmo, isso eu te garanto. Tudo ao meu redor parecia diferente. As paradas em posto, as conversas com outros motoristas, até o cheiro do diesel, que antes me acalmava, agora vinha carregado de lembranças. Lembranças que eu não sabia onde guardar. Mas o mais estranho foi que os lugares começaram a me reconhecer. Eu sei, parece maluquice. Mas toda vez que eu parava em alguma vila, num boteco de beira de estrada, em alguma borracharia esquecida no meio do Amapá, vinha alguém puxar papo comigo com aquele olhar de quem já me viu antes. Uma vez, em Ferreira Gomes, uma senhora me parou na feira e disse: "Seu Zeca, o senhor já esteve aqui, né?" "Não, minha senhora, primeira vez." "Tem certeza?" E ficou me olhando como se soubesse de algo que nem eu sabia. Isso começou a me acontecer com frequência. Era como se uma parte de mim já tivesse passado por esses lugares, mesmo que meus pés nunca tivessem tocado aquele chão. Um dia, num trecho da BR-156, fui parar num vilarejo chamado Cupixi. Nunca tinha ouvido falar. Lugar pequeno, com uma igrejinha azul descascada e uma mercearia com cheiro de café velho e fumo. Entrei para comprar uma água e o moço do balcão, um rapaz novo, de fala mansa, ficou me encarando. O senhor é o homem do caminhão, né?" "Como assim?" "Aquele da história do espírito na mata." O que voltou. Aquilo me arrepiou até a alma. Não tinha contado essa história para ninguém. Ninguém. Fiz que não. Desconversei, paguei pela água e saí. Mas ali, naquele momento, tive a certeza de que o que eu vivi não ficou preso na floresta. Espalhou. E mais, a floresta estava espalhando também. Teve uma noite em que encostei num posto velho, já ali perto da fronteira com o Pará. Lugar meio caído, sem iluminação, mas tranquilo. Estacionei, desci, fui esticar as pernas. E no reflexo do vidro da cabine, vi ela, a mulher de branco. Só que dessa vez ela estava olhando para mim com outra expressão. Não era mais assombro, era saudade. Me aproximei do vidro devagar e ela sumiu, mas a sensação ficou. E aí veio uma lembrança antiga, muito antiga. Eu, com uns 5 anos, perdido num matagal perto de casa, chorando de medo. E de repente aquela mesma figura apareceu entre os arbustos, me estendeu a mão e me levou de volta para o caminho. Minha mãe dizia que eu tinha inventado aquilo, que era imaginação de menino. Mas e se não fosse? E se ela sempre tivesse me acompanhado? O tempo foi passando. Fui pegando fretes mais curtos, dormindo menos na estrada, mais em pensões. Comecei a me apegar a detalhes pequenos, cheiro de sabão no lençol, gosto de pão amanhecido com margarina, som de rádio, a pilha tocando forró antigo. Coisas que antes eu nem notava, agora ganhavam outro peso. É como se cada momento estivesse me ensinando a viver devagar, a prestar atenção. Um dia, em Porto Grande, encostei num barzinho de madeira. Tava chovendo fino e eu só queria um café quente. No balcão tinha um velho cego tocando sanfona.
e um grupo de homens jogando dominó. Me sentei num canto, pedi meu café e fiquei ouvindo. A melodia da sanfona era triste, mas bonita. Contava uma história, sem dizer uma palavra. Quando o velho terminou de tocar, virou o rosto na minha direção e disse: "Você já andou em lugares onde os olhos não alcançam, né?" Engoli seco. "O senhor fala da mata?" "Falo de onde a mata é só a porta, meu filho. Tem coisa além do mato. Além do que a gente vê. Você foi longe demais." E voltou. Ele não disse mais nada. Pegou a sanfona e se afastou. E eu fiquei ali, com o café esfriando na minha mão, sentindo que cada passo meu, desde aquele dia, estava levando para algum lugar. Mas eu ainda não sabia qual. Voltei para o caminhão. Chuva engrossando, faróis ligados cortando a neblina fina. E pela primeira vez em semanas, eu falei em voz alta: "Se tu ainda tá comigo, só me mostra onde parar. O resto eu dou conta." Naquela noite, dormi como pedra e sonhei de novo. Dessa vez não era floresta, era estrada, comprida, infinita, sob um céu cheio de estrelas, e nela figuras caminhavam. Algumas eu conhecia: meu irmão, minha mãe, um amigo que perdi em acidente anos atrás. Outras não, mas todas me olhavam como se soubessem que eu estava chegando. E quando acordei, o sol já estava alto, e pela primeira vez em muito tempo, eu estava sorrindo. Porque percebi que nem todo caminho precisa de destino. Alguns são só para a gente lembrar quem é, e outros são para a gente não esquecer o que já foi. A floresta me deu isso. E mesmo com medo, com dor, com marcas que nunca vão sumir, eu agradeço. Porque depois que você escuta a mata respirando, qualquer silêncio do mundo vira companhia. Você sabe, dizem por aí que tudo na vida é estrada. E eu acredito. Tem gente que nasce para andar em linha reta, com destino certo, mapa na mão. Outros, como eu, aprendem a dirigir no escuro, confiando mais no farol do que no horizonte. Mas o que importa mesmo é o que a gente carrega na boleia e quem senta com a gente, mesmo que a gente não veja. Depois de tudo o que passei naquela mata, ali no coração do Amapá, eu voltei diferente. E não falo só do jeito de andar ou do jeito de olhar para o mato. Tô falando do silêncio. Aquele silêncio que você aprende a respeitar quando encara o que não dá para explicar. Na primeira vez que contei essa história, foi para um moleque novo que pegou carona comigo entre Santana e Macapá. Magrelo, curioso, cheio de perguntas sobre a vida na estrada. Quando ele me perguntou se eu já tinha visto alguma coisa estranha, eu dei risada e fiquei quieto. Mas ele insistiu, e aí eu falei. E à medida que eu contava, eu percebi que não era só minha história. Era dele também. Era da avó dele, que via vulto na beira do rio. Do tio que sumiu numa pescaria e nunca voltou. Da mãe que sempre dizia para não andar em mata fechada depois das 6. Era de todo mundo que já parou um instante. Sentiu um arrepio no corpo inteiro. E continuou como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. Comigo aconteceu. E com certeza acontece todo dia por aí, só que ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Depois daquele frete que terminou perto do Cupixi, comecei a fazer um caminho diferente. Menos pressa, mais pausa, um trecho de cada vez. Fiz questão de passar por todos os lugares que me lembravam a mata. Rios escondidos, clareiras que só se vê de cima da boleia, postes tortos com nomes de vilas que nem estão no mapa. Lugares que pareciam cochichar meu nome quando o vento batia. Num dia nublado, parei num armazém de madeira na beira da BR. Entrei só para comprar uma garrafa d'água e um pão doce, mas dei de cara com um senhor calado, sentado numa cadeira de palha, lendo uma Bíblia velha. Ele me olhou como quem já me esperava. "O senhor é o caminhoneiro da moça de branco, né?" Eu travei. Não consegui mentir, só confirmei com a cabeça. Ele fechou o livro devagar e disse: "Ela apareceu para mim também. Só uma vez, faz uns 30 anos. Me salvou de morrer afogado no igarapé da onça. Eu era menino. Ninguém acreditou, só minha avó. Ela dizia: tem gente que a mata guarda." Aquilo me calou fundo. E naquele dia, eu percebi que não fui escolhido. Não fui amaldiçoado. Eu fui poupado. A floresta podia ter me engolido, como fez com tantos, mas não, ela me deixou sair. Com marcas, sim.
mas com os olhos mais abertos do que nunca. Depois disso, decidi que não ia mais correr daquilo. Não ia esconder nem tentar esquecer. Comecei a escrever num caderno velho. Cada trecho da estrada, cada sensação, cada lembrança da mata. Era como se colocar no papel aliviasse o peso. O caderno virou companhia, melhor que rádio, e aos poucos fui entendendo. A mulher de branco não era só um fantasma. Ela era símbolo, era aviso, era a ponte entre o que a gente vê e o que a gente finge que não está ali. Meu irmão, talvez nunca volte. Talvez tenha sido levado. Ou talvez esteja em algum lugar entre esse mundo e o outro, onde a mata é mais densa e o tempo se dobra. Mas o que restou dele está comigo. Na lembrança, no cheiro da terra molhada, no som do mato quando tudo fica quieto demais. Hoje, quando passo por perto daquela trilha, não entro mais. Mas abaixo o farol, desligo o motor e fico em silêncio por uns minutos. Sempre naquele mesmo ponto. Sempre no mesmo horário em que tudo começou. Não por medo, mas por respeito. Ali, a mata respira. Ali, a mata me devolveu. E às vezes, quando o vento sopra do jeito certo, eu juro que escuto uma voz, baixinha, quase um sussurro, dizendo: segue, Zeca, mas não esquece. E eu sigo, com o caminhão, com a saudade, com a história atravessada no peito. Porque a gente não vive só do que é bonito, não. A gente vive do que marca. E eu, meu amigo, eu fui marcado, mas também fui acordado. E isso ninguém tira. Depois de tudo que vivi, aprendi que as estradas da vida são mais do que caminhos de terra ou asfalto. São trajetos onde a gente carrega memórias, medos, encontros e desencontros. Aquele pedaço de mata lá no Amapá não era só floresta. Era um portal. Um lugar onde passado, presente e futuro se misturam no cheiro da terra molhada e no canto dos bichos na madrugada. Quando voltei para a rotina, não fui o mesmo. Passei a olhar os detalhes com outros olhos. O jeito que a luz entra pelas frestas da cabine, o som da chuva batendo no para-brisa, o cheiro de café na manhã fria, tudo ganhou um significado diferente. Era como se a floresta tivesse deixado um pouco dela comigo. Uma marca invisível, mas forte. Conheci muita gente na estrada, cada um com sua história, seu segredo, sua luta, e percebi que o que aconteceu comigo não é exceção. Tem muito mais mistério escondido nas curvas da BR, nas sombras das árvores, no silêncio que só quem roda à noite conhece. E é essa sensação de mistério que me mantém alerta, que me faz respeitar a natureza e a vida. Mas também é essa sensação que me faz querer contar minha história para vocês. Porque o que eu vivi pode parecer conto, pode parecer invenção, mas não é. É real. E se você aí do outro lado já sentiu aquele arrepio na espinha, aquela sensação de que tem algo além do que a gente vê, sabe do que eu tô falando. E é por isso que eu te convido a seguir comigo nessa viagem. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma história. Curte o vídeo se você gosta desse tipo de relato e comenta aqui embaixo se você já teve alguma experiência parecida ou se conhece algum lugar que guarda seus próprios segredos, porque a estrada é longa e cheia de histórias para contar. E a gente vai rodar ela junto, passo a passo, história a história. Valeu por estar aqui comigo. Até a próxima viagem. E lembre-se, respeita a estrada, respeita a floresta e nunca perca a coragem de olhar para dentro de você. Tamo junto, irmão. Até mais.